Massas energéticas, aglomerados de energias boas e ruins que circulam o nosso astral próximo de acordo com os eventos que ocorrem. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos, meu nome é Anderson Gomes, para quem não me conhece, depois que você assistir o vídeo, se você gostar do vídeo do canal, se inscreva no canal, curta o vídeo. Vamos falar então hoje sobre essas massas energéticas, esses aglomerados energéticos. Não esqueçam que nós temos lives todas as terças-feiras às 20 horas. O que são essas massas de energia? Vejam, todos nós temos a nossa energia particular, né? Quando a nossa vivência, o nosso pensamento, os nossos desejos, eles emanam uma onda energética à nossa volta que nos define. Essa onda diz quem nós somos energeticamente. Não adianta você dizer que você pensa que é tal coisa, não, é a sua onda energética que define. Mas Anderson, como é que a minha onda energética, ela é de acordo com o que você pensa lá dentro em relação aos outros, em relação às coisas que você faz e de acordo com as suas ações, né? Então não adianta você dizer assim, eu penso que eu sou um anjo, mas eu costumo todos os dias fazer mal para as pessoas. Então a sua onda energética é essa onda do mal, né? Então você precisa mudar esse tipo de comportamento. Porque tem pessoas às vezes que, né, elas têm uma autoimagem que são muito boas, mas em ações no dia a dia não são. Então, vejam, a nossa energia particular, ela já é um campo. Agora você imagine se dentro da sua casa não tem só você, tem mais uma pessoa. Então, tem energia de dois campos, né? Duas consciências que emanam sentimentos, pensamentos ali, né? Digamos que você tenha 3 pessoas dentro da sua casa, o pai, a mãe, você, ou você, o pai, né, que tem mais a mãe, e tem 2 filhos, são 4 pessoas. Temos 4 campos energéticos. A soma desses campos energéticos vai definir como é, né, o aglomerado energético dessa casa. Muitas pessoas dão nomes, né, para esses aglomerados energéticos, né, e vejam que este aglomerado energético, ele tem, talvez alguns de vocês pensem assim, mas espera aí, Anderson, mas é o de quem que predomina? Não, não existe predomínio, a questão é a soma deles. Então veja, se dentro de uma casa com 4 pessoas, um é muito negativo, mas 3 são muito para frente, pensamento positivo, né? Tem conexão espiritual, a desses 3 é que permanece. Mas se tem 2 mais negativos e 2 mais positivos, fica meio que igual, fica conflitante. E se isso se inverte, tem 3 pessoas muito negativas e uma pessoa só positiva, a tendência é que a energia da casa seja mais pesada, mais negativa. Bem, mas nós falamos aqui sobre massas relativas às situações. Eu dei o exemplo da família, da casa, para vocês entenderem como essas massas se aglomeram. Vamos imaginar, por exemplo, lá no show do Rock in Rio, né? Está lá no show do Rock in Rio aquelas milhares e milhares de pessoas. Se elas estão com um sentimento bom, com felicidade, por exemplo, do que está sendo executado ali no palco, com alegria, né? Algo que eleva, por exemplo, uma música muito bonita que faz você pensar no amor, na alegria, na bondade, você vai ter uma massa de energética de felicidade, de amor, de bem-estar. Se você tem, por exemplo, uma massa energética mobilizada ali, pessoas mobilizadas. Estou dando um exemplo da música para a gente ver a dinâmica, né? Uma pessoa que está falando muito de uma música de traição, de sofrimento, de dor. O que vai acontecer emocionalmente com aquelas pessoas? Todas as pessoas que estão ali ouvindo aquela música, que fala de dor, de traição, de perda, de choro ou de vício, né? Por exemplo, não tem as músicas que falam assim, eu vou beber até cair, vou beber para me esquecer de você. É isso que cresce energeticamente ali. É claro, se mesmo assim, apesar da música,
as pessoas não pensarem sobre isso, não se afetarem sobre isso, essa massa energética não se cria, ela não cresce, né? Então vejam, tudo em relação à nossa expressão mental, principalmente quando envolve nosso sentimento e emoção, cria massas energéticas, né? Então, por exemplo, se você vai num lugar de natureza muito bonito, que tem uma cachoeira, o que acontece? O lugar em si é muito bonito, já tem uma energia particular da natureza. Mas aí tem pessoas que vão lá e sentem energias boas e ficam felizes, ficam contentes. A tendência é que a própria energia da natureza se potencialize ali. Se você vai, por exemplo, de turista lá no campo de Auschwitz, lá para conhecer, e você se conecta àquela tristeza, aquele pesar, você vai se conectar àquela energia de pesar das coisas que aconteceram ali. Temos, por exemplo, o evento da morte da rainha, Elizabeth II. Então muitas pessoas se comoveram, né? Um pesar, porque afinal de contas era uma pessoa ali que era o esteio de uma nação, que era um marco, né, no mundo, e acontece aquele pesar toma conta energeticamente. Eu não estou falando, tudo, gente, é muito tipificado, porque pesar não significa energia negativa, né? Pode ser uma constrição pela pessoa que se foi, né? Então não é a mesma coisa que uma energia negativa. Então aquela energia paira e afeta as pessoas. Todo mundo foi afetado. Energéticas relativas aos desejos, aspectos e o que se espera, né, da realidade, né? De forma geral, quando esses desejos envolvem agressividade, combatividade política, criam-se massas energéticas negativas. Por isso que é muito perigoso, por exemplo, na época política, você está em grupos de WhatsApp que se instila essa combatividade de forma negativa. É claro, existem as pessoas políticas que estão no campo das propostas, ideias, melhoramentos do bem, né? Mas tem aqueles que estão lá para provocar, para criar, digamos assim, a discórdia, para fazer jogos de informação. Então esses grupos se tornam veículos de energias pesadas. Então toda vez que você abre, está lá mais uma notícia bombástica, e você vai sendo bombardeado por essa informação tóxica constantemente. E isso vai mexendo nos seus sentimentos, nas suas emoções, e o teu corpo vai respondendo. E aí você transforma o seu modo de pensar naquele pensar assim, poxa, o mundo não presta, o mundo é um lugar difícil, o mundo é um lugar pesado. Vejam que o que é a realidade, né? A realidade é aquilo que você vive. Então, se você está naquele mundo ali, que o que transita é a violência, é a mentira, é a desgraça, é a traição, né? É aquilo que você vive. Para você, aquilo é a realidade. A percepção do seu mundo vai ser essa. Se você está num grupo de coisas produtivas, de amor, de construção, de alegria, de boas ideias, aquilo é a sua realidade. Mas Anderson, mas não existe a realidade da realidade? É difícil de dizer. É muito difícil de dizer. Porque cada um de nós vive um padrão energético de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós vivenciamos, onde nós nascemos, quais foram os nossos pais, como fomos criados, qual era a nossa religião na infância, como nós crescemos no nosso bairro, quais foram as influências da música, da política, do estudo, do saber, quais foram os nossos professores. Nós criamos, então, um padrão, né, uma programação interna. E cada um tem a sua realidade. A questão é que, será que essas realidades elas são construtivas ou são destrutivas? Porque às vezes você está fazendo parte, né, de um aglomerado energético que se criou por esses pensamentos e opiniões, e você está ali, naquela nuvem, naquela bolha. Dentro daquela bolha é a sua realidade, você não consegue olhar para fora. Você persiste ali dentro. E essa bolha energética de pensamento, ela viaja. Tanto na internet, pela informação, grupos, postagens, e-mails, WhatsApps e fotos e coisas do tipo, quanto pelo pensamento. Porque é aquilo que você pensa e que te mobiliza
É aquilo também que quando você dorme à noite, você se projeta no astral para buscar. Então pense, qual seria a sua felicidade, por exemplo? Qual seria o seu motivo de felicidade? Para você dizer, para eu ser feliz. Talvez você coloque em um relacionamento, talvez você coloque em uma oportunidade de emprego, talvez você coloque a felicidade em um trabalhar menos. Todo o inverso é a sua infelicidade. Agora você já pensou se você não criasse dependência disso que eu estou falando? A minha felicidade é me casar com tal pessoa, eu gostaria que ela olhasse para mim e me desejasse para eu casar. Então, o não ter é a sua infelicidade. E se você desistisse disso? Talvez você não fosse mais feliz? Porque você não pode mobilizar o pensamento e o desejo de outra pessoa. Né? A outra pessoa tem o seu livre-arbítrio. Às vezes aquilo que você deseja, por exemplo, num emprego específico, não é para você naquele momento, você precisa buscar outro. E não aquele que você tanto deseja. Onde é que está escrito na terra que aquilo ali tem que ser seu? Né? Só nessas brincadeiras, eu tenho que tomar posse. Não, isso não existe. Você tem que seguir o fluxo da vida. E não bater com a cabeça nas suas decisões, porque você só vai se machucar. Então vejam, essas nuvens energéticas, essas características energéticas nos perseguem e nos absorvem para dentro dessas bolhas, dentro dessas nuvens, de acordo com o nosso pensamento. Será que o nosso pensamento se associa a essas bolhas energéticas? Será que o seu pensamento está vivenciando, por exemplo, a polaridade da política, a polarização? E será que isso está saudável para você? Será que isso não está te tornando uma pessoa agressiva, difícil? Será que os seus desejos, fora da política agora, não estão tornando você uma pessoa mais triste? E será que você trocasse de desejos? Então vejam que tudo o que nós pensamos cria nossa aura em volta, e a soma dessas auras, dessas egrégoras, né? Desde a pequena egrégora ali na família, com as da rua, do bairro, da cidade, do estado, do país, do continente, e aí a grande egrégora do planeta. Então vamos criar energias melhores, com pensamentos melhores, buscando desejos mais construtivos, pensamentos mais construtivos, sem tanta tribulação, sem tanto desespero. Então, meus amigos, obrigado por ficar até aqui. Mais um vídeo, muita paz, muita luz. Até a próxima.